compartilhar um texto com vocês hoje, que tem falado muito comigo. Esses dias eu acordei de madrugada, eram umas 3 e pouco da manhã, que eu estava clamando para Deus o que Ele queria que eu compartilhasse. E Ele me acordou e me deu uma visão muito interessante para compartilhar com vocês. Um tema, uma visão, que é esperando em Deus. E é interessante porque Ele começou a trazer muita coisa à minha memória. E a imagem na qual eu me via era eu sentado numa cadeira, de braço cruzado. E já vou falar isso com vocês. E esperar em Deus é algo que envolve toda a nossa vida. Por quê? Nós tivemos aqui semana passada um pastor Rogério. Alguns de vocês bastante de vocês puderam estar conosco aqui. O pastor Rogério ministrou na sexta, no sábado e no domingo. E foi uma maravilha, foi uma bênção, um homem de Deus. E ele, no momento em que ele estava ministrando, muitas vezes ele profetizou para a igreja. Ele profetizou para a vida de alguns. E é interessante quando Deus fala, que às vezes Deus está falando aqui, enche o cara está falando aqui como se fosse para a igreja, mas você sabe que é com você. Você sabe determinada palavra porque arde, queima no coração e você... O Espírito Santo de Deus que habita dentro de ti confirma, isto é para você. E você recebe a profecia de Deus. Você sabe que aquilo vem do Senhor. E profecia, a palavra do Senhor diz assim, não rejeiteis a profecia. Porque a profecia ela é do Senhor. O que nós precisamos saber, que a igreja precisa aprender, é como lidar com a profecia. A profecia, hoje em dia, que nós temos acesso direto ao Espírito Santo, antigamente eles não tinham. Antigamente a profecia ela era uma direção dada pelo profeta. Por quê? Porque só o profeta tinha acesso a Deus. Então o profeta tinha acesso a Deus e dava direção às pessoas. Hoje nós todos temos acesso a Deus direto, contato do Espírito Santo em nós. Então, pastor, para que uma profecia? Porque a profecia muitas vezes ela entra como uma confirmação de algo que Deus já está colocando no teu coração. O profeta fala, aquilo arde no teu coração e você fala, Deus já tem falado isso comigo, agora esse cidadão, esse elemento de Deus vem aqui e confirma profetizando na minha vida. Você sabe quando é para você. E quando a profecia vem com algo que é para acontecer, que talvez entre como uma novidade na sua vida, uma direção, olha, vai acontecer isso na sua vida. Eu aprendi que nós devemos pegar essa profecia e recebê-la, porque é de Deus. Abrir a gaveta da paciência, colocar, guardar. E deixar Deus agir. O que nós não podemos fazer é conduzir a nossa vida em cima de uma profecia. Esse é o erro que eu vejo muitas pessoas fazendo. Recebe uma profecia de Deus. Alex, Deus tem grandes projetos para você, Deus vai te usar grandemente no Canadá, vai ser assim, assim, assim. E eu chego aqui e já começo a viver minha vida em cima disso e as coisas não acontecem. O que acontece comigo nesse momento? Vem a decepção. Porque eu criei uma grande expectativa. E vem a decepção. Abraão, quando recebeu a promessa do filho, a ansiedade foi tamanha que, como não tinha como acontecer, Sara improvisou. Improvisou de Abraão dar um pega na mocinha que arrumava a casa dele. E só gerou problema. Porque colocou as mãos naquilo que é do Senhor. Então, quando o pastor Rogério veio aqui, ele profetizou para nós, aquilo foi tão gostoso, porque deu uma injeção de ânimo tão grande em nós. Às vezes a gente estava meio abatido, e aquilo veio com uma confirmação de Deus. Eu falei, caramba, glória a Deus, vai dar certo, meu filho vai voltar, minha filha vai voltar. Eu vou resolver esse problema, eu vou passar por isso, esse documento vai sair, e tantas outras coisas, a saúde vai curar, e veio aquela injeção de ânimo. Meu casamento vai ser restaurado. Quanta coisa que a gente saiu daqui animado, exaltando ao Senhor. Mas chega na segunda-feira, nada acontece. E vem mais uma notícia ruim. Na terça-feira, nada aconteceu.
E veio mais uma notícia ruim. Daqui a pouco, toda aquela animação, aquele ânimo que nós estávamos quando ouvimos uma palavra do Senhor, foge por entre nossos dedos, como uma água que você pega assim com a mão. Por quê? E a gente volta a ficar cabisbaixo, volta a baixar a cabeça. Mas o Senhor, que te fez a promessa, que me fez a promessa, Ele não é um Deus de mentira. E Ele também não é um Deus que faz promessa e desfaz a promessa. Fala que vai fazer, agora não vai mais fazer. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre esperar no Senhor, da maneira correta. Antes de tudo, eu quero ler um texto com vocês. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Não é sobre isso que eu vou falar hoje. A gente vai ler e vai guardar no bolso isso aqui. Aguenta aí. Tá fácil de abrir, hein? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Satanás já estava. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Guarda esse texto, nós não vamos falar sobre ele agora não. Guarda ele no bolso. Porque o texto que eu quero compartilhar com você, sobre saber esperar no Senhor, é uma história muito interessante, que acontece em Atos, com Paulo e Silas. Abra comigo Atos. Joga lá para o Novo Testamento. Abre em Atos 16. Atos 16, livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 22. O que estava acontecendo aqui? Paulo e Silas chegaram numa cidade e começaram a pregar o Evangelho. Porque esse era o chamado de todo cristão: vai e pregue o Evangelho por onde você for. E assim foi Paulo e Silas. E naquela cidade existia uma moça possessa por demônios que fazia ela adivinhar as coisas. E ela era regida, cuidada por alguns homens que lucravam com ela. E aí, quando Paulo e Silas começaram a andar, essa mulher foi atrás de Paulo e Silas e começou a dizer: esses homens são de Deus. Esses homens aí falam a verdade, eles são de Deus. E Paulo virou para essa moça: sai, demônio. Eu te ordeno que deixe essa alma agora em nome de Jesus. E o demônio saiu e a mulher se calou. Acabou a fonte de renda dos caras. Os caras não gostaram. E foram reclamar. E incitaram o povo. E o povo se revoltou contra Paulo e Silas. Você pode me perguntar: mas pastor, se ela estava falando a verdade lá sobre Paulo e Silas, que eles eram homens de Deus, por que eles não deixaram? Não deixou ela sair falando que eles eram homens de Deus? Afinal de contas, ela não estava mentindo. Não se negocia com o mal. Não se tem paralelo com o mal. O mal pode se fingir de luz, como diz o apóstolo Paulo. O mal se disfarça de luz. E nem por isso você vai andar com ele. Luz é luz, trevas é trevas. Demônio é demônio. Demônio vem atrás de você te elogiando, é para te pegar na tua vaidade. Entendeu? Muito elogio para pegar na tua vaidade. Demônio é para falar: sai em nome de Jesus, e acabar a conversa. Não importa o que ele está falando, ele é do mal. E com Paulo era assim, não tinha conversa. E Paulo e Silas acabaram com a fonte de renda do pessoal lá. E o pessoal não gostou e pegaram Paulo e Silas.
e aí prenderam. Agora vamos ler o que acontece no versículo 16. Não, no capítulo 16, no versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Pai amado, uma palavra que fala tanto, uma história tão maravilhosa, Deus, operado com os nossos irmãos em outro tempo. Abra nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos, para que a gente entenda o que o Senhor quer nos ensinar hoje, Deus. Para que a gente saia daqui transformado pela Tua palavra, que sempre nos transforma, em nome de Jesus. Essa história de Paulo e Silas é interessante. Mostra dois homens com um projeto. Você pode começar a se enxergar nessa história junto comigo. Dois homens que tinham um projeto de Deus. Vai e prega o evangelho. Essa era a missão de Paulo. Essa era a missão de Silas. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. A palavra do Senhor diz que a todo aquele que nele crê, todo que crê em Jesus, o poder de Deus fluirá através dele e ele deve ir e pregar o evangelho aonde ele for. Essa é a nossa missão, teologicamente chamada de grande comissão. Essa é a nossa missão, a minha e a sua, pregar o evangelho. E esses caras foram pregar o evangelho. Quando eles foram pregar o evangelho, encontraram o demônio. O crente, quando encontra demônio, expulsa, meu irmão, não tem conversa. Crente encontra demônio, expulsa. É verdade. E aí, você vai ver, você vai expulsar um monte ainda. Em nome de Jesus. Expulsou o demônio, arrumou para a cabeça. Vieram para cima. Bateram neles. Jogaram ele numa prisão. Você consegue imaginar o que era uma prisão naquela época? Uma prisão, o interior da prisão, né? Então, é o interior da prisão. Estava escuro, porque tiveram que acender a luz quando o carcereiro, né, quis olhá-los. Amarrou-os, bateram de açoite e amarrou os pés deles nos troncos. Meu irmão, Deus chama você. Deus tem um projeto para você. Deus te trouxe aqui nessa terra. Deus quer usar você. E é difícil muitas vezes. A gente encontra dificuldade, muitas. E às vezes as dificuldades estão além da nossa mão. Quando eu falei para vocês que a visão que Deus me deu era eu sentado numa cadeira de braços cruzados, esperando em Deus, é porque eu aprendi uma lição e eu quero compartilhar com vocês. A cadeira
É porque esperar em Deus é o tempo dele, meu irmão, não é o meu, não é o seu. E esperar em Deus muitas vezes é sentar na cadeira e esperar. Não adianta ficar ansioso. Não adianta você ficar ansioso. Não adianta correr de um lado para cá, de outro para lá. Não adianta querer encontrar um jeito de eu fazer, porque Deus não está agindo. Mas Ele me prometeu que vai agir, mas ainda não está agindo. Deus prometeu que ia trazer meu filho de volta, mas ainda não fez nada. Eu preciso ir lá soltar uma ladainha na cabeça dele. Não, não preciso. Deus falou que vai trazer. Mas não está fazendo nada. Eu preciso agir. Não, você não precisa agir. Se Deus falou para você que Ele está no controle, que Ele vai fazer, você não tem que agir. Você tem que sentar na cadeira. Senta na cadeira e cruza o braço. Porque quando você cruza os braços, você não toca em nada. Você não estraga o trabalho de Deus. Como eu tenho visto na minha vida pessoas orarem e pedir as coisas para Deus, Deus falar, eu estou no controle, filho, estou agindo, mas a pessoa quer ir lá colocar a mão, quer fazer, e estraga o trabalho. Deus fala, se você for fazer, eu tiro a mão, você faz. Nesse volante só tem lugar para 2 mãos, ou são as minhas 2 ou são as tuas 2. Você já tentou dirigir um carro com você e um amigo, cada um com uma mão no volante? Vai bater rapidinho. É uma pessoa que controla. Cruza os braços. Porque o Senhor está no controle. Deixa Deus agir. Porque senão você vai causar acidente. Eu fiz algumas anotações que eu queria compartilhar com você. No momento que a gente recebe uma palavra de Deus, como eu falei, a gente fica esperançoso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa à tarde, uma canadense, conversando, e ela falou que a família dela era toda cristã, a do marido também, e ela observa que a maioria dos amigos dela, todos os pais são cristãos, mas os filhos acabaram deixando de ser. Então, assim, ela acredita muito em Deus, ela foi criada na igreja quando ela era pequena, mas agora ela e o marido dela não vão mais. E o marido dela tem até falado para ela que gostaria de ir na igreja novamente. E começando a conversar comigo sobre por que ir, né? Eu já creio em Jesus e tal. Uma das coisas que para mim é muito clara é a seguinte. Quando tudo está tudo bem, a gente não vê necessidade. A hora que a coisa aperta, você corre. E quando a coisa aperta de tal maneira que o teu problema não tem solução aos teus olhos, sabe onde Deus entra? Na esperança. Jesus gera em mim e em você uma esperança. Porque nós sabemos que Ele pode todas as coisas. E quando a gente não vê saída, não vê por onde, o crente, o cristão tem a chave da esperança. Não é Silvio Santos, mas ele tem a porta da esperança. E a porta da esperança é fundamental, porque é quando você ganha um respiro a mais, um sopro de vida a mais, que você crê, meu Deus está no controle. E é interessante porque quando a gente tem problemas, a gente esquece dali tudo que foi para trás. Deus fez grandes coisas na minha e na sua vida. Fez até milagres na minha e na sua vida. Mas parece que esse mesmo Deus que faz milagre não é capaz mais de solucionar uma coisa pequena. Porque a gente fica preocupado e ansioso e não descansa nele. Quando a gente não confia que o Senhor pode solucionar o meu e o seu problema, nós estamos diminuindo a grandeza e a glória dele. Quando eu e você queremos entender o que precisa ser feito, como que Deus vai agir, eu e você estamos reduzindo a grandeza do nosso Deus ao nosso intelecto, que medíocre. Quando eu preciso entender uma forma, que se não tiver a forma que eu entenda como fazer,
Agora acabou tudo, porque a única porta de solucionar o meu problema era por aqui, mas essa porta fechou. Não tem mais por onde. Acabou. Eu estou dizendo, Rei Deus, o teu poder é igual ao meu. A tua capacidade de pensar é a minha. A tua mente é igual à minha. Se eu não vejo, o Senhor também não vê. Se eu não posso, o Senhor também não pode. Chega a ser medíocre. Da nossa parte, quando a gente reduz o poder de Deus a nada. Porque eu e você somos nada. Esse texto que eu li com vocês, você pode botar a mão no bolso agora e tirar ele, de Gênesis. Por que eu pedi para a gente ler esse texto? E no começo, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, e se formou. Havia trevas e havia o Espírito Santo. Continua do mesmo jeito, com trevas e com o Espírito Santo, e Deus dizendo. Esse Deus formou o mundo. Esse Deus disse, haja luz, e houve luz. Você consegue imaginar que esse poderoso Deus está a seu favor? Você consegue imaginar que esse Deus que soprou vida? Porque ninguém consegue explicar vida. Soprou vida. Está do seu lado? Você consegue entender quem é esse poderoso Deus? Quando você lê Gênesis formando o mundo, você fala, um Deus que formou os céus e terra, mar, universo, me formou, me fez, deu sopro de vida, a qual hoje eu consigo aqui estar respirando e falando. Você acha que ele não tem problema, não tem condição para resolver um problema de documento? Não tem condição para resolver um problema de saúde? Não tem condição de trazer seu filho, sua filha, seu casamento de volta? Você acha que não tem? A gente banaliza, Deus esquece quem Ele é. Ele é o grande eu sou. O grande eu sou. Não há palavras para definir, porque tudo que você pensar, Ele é. Ele é todas as coisas. Ele pode mudar a minha e a sua história. Mas a gente consegue esperar em Deus? A gente consegue entender que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, como diz no livro de Romanos, no capítulo 8, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo os seus propósitos. Tudo vai cooperar para o seu bem, meu irmão, quando você está no propósito de Deus. Porque eu também não vou ser aqui um pastor de prosperidade absoluta segundo os olhos da terra, prosperidade segundo os olhos do céu. A tua vida está no projeto de Deus. Quando você age, você quer saber a opinião dele. Você se preocupa com o que ele pensa das suas ações, dos seus negócios. Você está preocupado em cumprir o projeto dele. A tua vida está dentro do propósito de Deus, porque não sei se você sabe, se não vou te dizer agora. Um cristão se torna cristão quando ele morre e nasce de novo, dando sua vida a Cristo Jesus. Porque a minha e a sua vida foi comprada a preço de sangue, sangue que verteu na cruz, do único, do grandioso Jesus Cristo. Alex, eu comprei sua vida, ela não é mais tua, porque você quer dominá-la? Por que você acha que você tem poder para decidir sobre a sua vida, se a tua vida não é mais tua? Eu comprei. Não, você não comprou, ela ainda é minha.
decide morrer e nascer de novo, filho, porque senão não tem salvação. A salvação é graça, mas ela requer a tua morte. Ela é graça porque eu e você não merecemos. Mas ela requer a minha e a sua morte. Se você conseguiu entender esse contexto, sexta-feira eu estava ministrando com os jovens, e eu ministrei uma palavra que fala muito comigo, que é sobre o jovem rico. Um dia eu posso até trazer essa palavra para vocês aqui, mas são um aspecto do jovem rico, aquele que procura Jesus, né? Você sabe a história, ele procura Jesus para falar com Jesus que ele precisa fazer para ir para o céu. E Jesus fala para ele assim, faz isso aqui, isso eu já faço. Vende todas as tuas coisas e me siga. Ele ficou triste e foi embora, mas não quis seguir Jesus. E Jesus não moveu um dedo, continuou sentado conversando com os discípulos. Sabe por quê? A gente tem a mania de falar assim, você precisa aceitar Jesus. Não, você precisa seguir Jesus. Aceitar, talvez te coloque uma conotação de que eu quero ver se ele é bom o suficiente para eu aceitá-lo. Deixa eu ver se eu quero aceitá-lo. O que ele tem para me oferecer para eu aceitá-lo? Não. Ele não precisa de você nem de mim. A gente precisa dele. O problema do jovem rico, só ilustrando, eu falei com ele sexta-feira, é que ele sabia que havia eternidade, sabia que havia céu, e sabia que vai ser muito bom estar lá. E aí ele quis esse caminho. Quando ele foi colocado o preço, ele falou, caro demais. Sabe por quê? Porque ele não sabia onde ele estava. Quem não está no céu, está no inferno. Quem não vai para o céu vai enfrentar a ira de Deus. Mas às vezes a pessoa acha que, eu não sei se eu quero ir para o céu, achando que vai continuar na boa, que não tem na boa, meu irmão. Se você não está salvo, a tua situação está horrível, porque é céu. É enfrentar a ira daquele que fez todas as coisas. Então, quando você compreende aonde você está, pastor, eu não acredito nisso, problema teu, meu irmão. Você pode também não acreditar que está em gravidade. Pula do 10º andar e me conta o que aconteceu. Se acreditar ou não na gravidade, não muda ela está lá. Se acreditar ou não em Deus, ou em Jesus, salvação, também não vai mudar ele. Você crê? Você morreu? Você entregou sua vida para ele? Glória a Deus. Você entendeu. Então agora você não manda mais na sua vida. Então agora você pode falar. Quando a coisa complicar, você pode chegar na frente do espelho e falar, todas as coisas cooperam para o meu bem. Sabe por quê? Porque eu vivo segundo o propósito dele. Então tudo coopera para o meu bem. Porque tudo coopera para o nosso bem. E muitas vezes a gente pede coisas para Deus, ou a gente espera que Deus resolva determinadas situações, de modo que resulte aonde a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é bom. Tem muita coisa que eu pedi para Deus e não recebi. Hoje eu dou graças a Deus e não ter recebido. Creio que você também. Deve ter pedido muita coisa para Deus. Já falou, Deus, ainda bem que aquilo não aconteceu, hein? Ainda bem. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes a solução do nosso problema e da nossa luta não vai ser do jeito que a gente espera. Não vai dar o resultado que a gente quer. Mas vai dar o melhor resultado. Vai ser melhor do que a gente pensa. Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Descansar no Senhor é sentar na cadeira e cruzar o braço. Deixa Ele agir. Aquilo que é para você fazer, faça bem feito. Ame, demonstre amor, cuide da sua esposa, do seu marido. Tenha paciência com seu filho, ame ele. Trabalhe corretamente. Não faça coisa errada no trabalho. Seja melhor que os outros no trabalho. Mais honesto que os outros. Sobressaia. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Porque milagre é a especialidade de Deus. Sabe o que significa milagre? Aquilo que é impossível aos olhos humanos de ser feito. E essa é a especialidade do nosso Deus. Ele vai lá e faz. A gente recebeu profecias.
a gente recebeu a palavra de Deus, saímos alegres, mas durante a semana a gente se abate. Esse texto de Paulo e Silas, Deus falou muito comigo por causa do seguinte: ele foi açoitado, ele foi preso, amarrado aos pés. Sabe o que tinha acontecido um pouquinho antes? Herodes tinha mandado matar Tiago. Achou e viu que era legal matar cristão. Aí imagina Paulo sendo preso com Silas. O que ele achava que ia rolar? A situação estava ruim. Estava bem ruim. O que ele fez? Louvou a Deus na prisão, meu irmão. Tem um louvor que eu amo, que chama Raise and Hallelujah, que é... Tem uma versão que fala, cantemos aleluia, né? Acho que é assim. Por quê? Porque, cara, é no meio dos meus inimigos, é na frente dos meus inimigos, é no meio do problema que eu vou levantar um aleluia. É no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da luta. Quando vier a notícia ruim, eu vou pegar e vou cantar um aleluia. Porque o meu Deus, opa, que glória a Deus, é tão ruim que saiu da minha mão. Agora é só Deus que pode fazer, está na mão certa. Uhul! Glória a Deus, agora sai. Porque agora não depende de mim, agora depende dele. Aprendamos a louvar na dificuldade. Um junto com o outro, cantar hinos, adorar a Deus. O legal dessa história é que a hora que eles começam a louvar a Deus, com as costas toda arrebentada de chicotada, com os pés presos por grilhões num tronco, no escuro, no fundo de uma prisão, a hora que eles estavam lá, louvando e adorando a Deus, deu um terremoto e abriu-se os portões. E todo mundo ficou livre. E o carcereiro que tinha prendido eles, mantido ele lá no cárcere, quando viu, falou, tem que me matar, porque na lei romana, se ele é encarregado de um presidiário e o presidiário foge, ele é morto no lugar. Ele catou a espada e falou, vão me matar. Quando Paulo falou, calma aí, estamos aqui. O que acontece? Esse cara vê o milagre. Por quê? Qual a razão que Paulo foi preso? Estava ministrando o evangelho. Todo mundo tinha escutado sobre o Deus de Paulo e de Silas. E quando eles vão preso e tem um milagre, esse cara cai de joelho e fala, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo ministra a ele. Ele leva Paulo à casa dele. Meu irmão, aquele cara que é o empecilho da tua vida, aquele cara que está atrapalhando você, aquela influência negativa, esse você vai amar e orar por ele. Sabe por quê? Porque na hora do milagre, ele vai reconhecer Deus na sua vida e vai vir e ele ainda vai lavar os seus pés. Não por merecimento, mas porque ele vai entender que ele agiu errado com você. Vai te levar para casa, dar comida, cuidar das tuas feridas. E você ainda vai ter oportunidade de pregar para ele e toda a família, como Paulo e Silas fizeram. E toda a família foi salva. Aquele que um dia aprendeu foi o mesmo que curou as feridas. Paulo teve a oportunidade, Silas, de pregar para a família dele. Talvez você tenha pessoas no seu trabalho que estejam te atrapalhando. Ou qualquer outra situação. Não importa. Não amaldiçoe, não deseje mal. Ore e ame. Tenha misericórdia. No esperar o milagre de Deus, eu aprendi duas coisas muito importantes. Quando eu cheguei na situação de que eu não tenho o que fazer a não ser esperar em Deus, eu aprendi que só tem misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. E você só sabe o tamanho da sua força quando não lhe resta outra alternativa a não ser forte. Aí você vai saber quão forte você é. E você vai ficar surpreso com você.